Olá, pessoal, bem-vindos à segunda aula da segunda semana do curso de Estatística para Todos. Agora, nessa aula, então, a gente vai olhar a questão de como criar um gráfico de barras, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Primeira coisa importante que a gente tem que olhar na hora que antes da gente criar o gráfico, é que a gente vai sempre fazer o gráfico observando a seguinte métrica, né? Primeira coisa importante, a gente precisa ter o nome de todas as categorias, né? E seus respectivos número de elementos, né? Quantas vezes aqui aqueles elementos aparecem elementos naquela categoria, tá? Então, só para ilustrar, suponha que a gente pegou aí dados, né? Compilou dados de 100 alunos, observando a questão do vínculo empregatício, tá? E que categorias a gente considerou? A gente considerou, na verdade, o tipo de ocupação e observou a categoria de empresas privadas, governo federal, governo estadual e municipal, negócio próprio ou nenhuma das alternativas, tá? E aqui tem uma totalização ao fim também. Então aqui são as nossas categorias, e numa outra coluna, a gente foi compilando o número de alunos ou o número de vezes, número de elementos que aparecem em cada categoria, tá? Então, por exemplo, na categoria cuja classificação é empresas privadas, aparecem 43 alunos, governo federal 15, depois 22, 16, nenhuma das alternativas 4 e o total são 100 alunos, tá? Muito bem, então aqui nessa coluna a gente tem o número de elementos para cada categoria. Legal. E a partir dessa informação, pessoal, que a gente tem a frequência, né? Então, essa informação que a gente está comentando aqui é a frequência, número de vezes que apareceu, ou número de alunos que apareceram em cada tipo de ocupação, em cada categoria. Você pode construir, então, o que a gente chama de frequência relativa. Como é que eu calculo a frequência relativa? É uma fórmula extremamente simples. A frequência relativa da categoria I é nada mais, nada menos do que a frequência da categoria I, que é esse valor que a gente acabou de ver aqui, é contar o número de ocorrências ou o número de elementos que a gente tem para aquela categoria, dividido pela soma das frequências de ocorrência de todas as categorias, tá? Então, nesse caso, pessoal, a gente tem que fazer essa soma aqui, que é, na verdade, esse total, ó. Tá vendo esse total aqui, que deu 100? É a soma de frequências de todas as categorias que a gente tem, tá? Não é que a gente vai sempre dividir por 100, cuidado. É que aqui, nesse caso, o total de elementos deu 100. O total de elementos em todas as categorias, tá? Então, vamos fazer o seguinte: vamos pegar esse exemplo 2 que a gente tinha mostrado e vamos aplicar a frequência relativa, vamos aplicar a fórmula, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, é identificar os símbolos da nossa fórmula. Então, a gente tem aqui nessa coluna a frequência de cada categoria, f de i, tá? Aqui a gente tem a soma das frequências em todas as n categorias aqui, né? Que a gente obteve 100. Tá? E a nossa fórmula para obter a frequência relativa de cada categoria é FR de I, que vai ser preenchido o que? Essa coluna aqui, a frequência relativa. Tá? Então, eu vou aplicando a fórmula, ó, pessoal, vou lá, F de I dividido pela soma de F de I. Ó. É isso que eu estou fazendo aqui para obter a frequência relativa da primeira categoria, empresas privadas. Tá? E aplico essa fórmula, que é nada mais, nada menos do que pegar o valor que está em número de alunos e dividir por 100, né? Aplico para obter a frequência relativa, inclusive para o total ali que deu igual a 1, tá? Ok. Então, isso é uma opção que você tem na hora que você for fazer o seu gráfico de barras, né, ou o seu histograma, você pode utilizar, ao invés da frequência, a frequência relativa, tá? E a porcentagem nada mais é do que pega o valor da frequência relativa e multiplica por 100, certo? É só isso. Porcentagem, pega a frequência relativa, multiplica por 100, você tem a porcentagem, tá? Então vamos aplicar isso no nosso exemplo para a gente ver como é que vai ficar. Basta pegar toda essa coluna de frequência relativa, tá aqui a frequência relativa, e eu vou multiplicar por 100. E aí vocês olham, vocês vão ver que vai aparecer uma coisa bem interessante. O que vai aparecer aqui, ó, pessoal? A porcentagem, ó, é só pegar o P de I da primeira categoria aqui, associado aqui a empresas privadas, é pegar o FR de 1, ou FR de I, igual a 1, e multiplicar por 100. Olha o que vai dar.
43, que é exatamente o valor da frequência, né? Então vai dar 43, 15, 22, tá vendo? É igual a frequência. Só que aqui o porcentagem, você vai ter que ter, tá implícito o quê? O símbolo de por 100, né? Aqui tá implícito que é dividido por 100, tá? Muito bem. E aqui a gente tem um exemplo, pessoal, de um gráfico de barras, tá? Repara, foi o que eu falei. Aqui nesse caso a gente fez a opção de colocar a frequência. Poderia ser frequência relativa? Poderia. Mas eu botei a frequência, ó, tá vendo? O valor aqui é o número, tá? E no eixo, isso é no eixo Y, né? É a quantidade de valores naquela categoria, tá? Agora, aqui no eixo X, eu tenho a identificação da categoria, tá? E você tem que deixar um espaço. Por quê? Porque você não agrupou valores, tá? Você não agrupou dados. Depois, mais para frente, eu vou mostrar quando que a gente põe as barrinhas juntinhas, sem espaço, tá? E também lá na nossa trilha do Python, né? A gente tem uma trilha paralela de Python. Eu vou mostrar como é que você pode fazer esses gráficos usando o Google Colab, o ambiente do Google Colab, tá? Então aqui, reforçando isso que eu tinha falado, tem os valores, tem as categorias, e aqui você pode botar um título para esse gráfico, que é o tipo de ocupação dos alunos, tá? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E próxima aula a gente vai falar de gráfico de pizza, tá bom? É isso. Obrigado, então, pessoal. Um abraço e até a próxima aula. Tchau!